O episódio começa com o Muichiro Tokito ele carregando o Kotetsu nas costas e em direção ao Senhor Kanamori, que o Senhor Kanamori tá pra morrer lá porque o Byaku gigante tá caçando ele tá em cima de um pé de pau se defendendo. Aí o Muichiro Tokito corta a cabeça não, o vaso que tá na cabeça do Byaku e o Byaku morre. Aí o Senhor Kanamori conversa com o Tokito e diz que o Tanjiro falou pra ele, ó, cuida muito bem da espada do Tokito, seja um pouco paciente com o Tokito, ele tem uma personalidade diferente. O Tanjiro abriu um caminho muito bom pro Tokito começar a se lembrar do passado dele, que ele se esqueceu, entende? E o Senhor Kanamori disse que a espada do Tokito tá um pouco desgastada e que vai dar uma nova espada lá pro Tokito que ele já tava arrumando, já tava ajeitando essa espada pro Tokito. Aí o Kotetsu diz que tem um Oni indo em direção ao Senhor Haganezuka, que ele tá forjando a espada do Tanjiro, mas tem um Oni indo em direção a ele e vai atacar. Então eles correm em direção ao Senhor Haganezuka, mas no meio do caminho o Tokito percebe algo e simplesmente puxa a blusa do cara lá e olha e percebe que vê um vaso. Tem um vaso lá na frente deles e desse vaso sai uma espécie de Venom todo preto, uma gosma preta e se transforma no Oni. Aí corta a cena, vem a Hashira do Amor, a Mitsuri, e ela tá no meio da vila lá, o pessoal tá tudo sendo atacado e tudo mais, e ela sai cortando o vaso da cabeça dos baiacu gigantes e derrotando eles. E o pessoal, mano, essa mina é incrível. Embora ela seja muito, além de ser bonita, peituda, fala bem, ser uma Hashira, ela é foda pra caralho. Olha que maravilha. Aí o pessoal pede lá pra Mitsuri proteger o líder da vila, porque ele é o ferreiro mais habilidoso que tem lá e perder ele é perder uma parte importante dos caçadores de Oni. Então ela tem que proteger esse ferreiro como se fosse a própria vida e ela vai em direção ao ferreiro lá, o líder dos ferreiros. O pessoal que era encarregado de proteger ele estão praticamente todos mortos, só restou um cara lá que tá morrendo para defender o cara. E o baiacu gigantesco foi lá e pegou o velho, mas só que esse baiacu não era normal, ele tinha 4 vasos, então ela precisava cortar 4 vezes ele. E ela acabou protegendo o velho lá, e o velho era meio tarado também. Por que a Mitsuri tem todo esse ar de o pessoal querer pegar ela? Por quê? Porque o ferreiro acaba prestando atenção numa coisa muito interessante sobre o estilo de combate da Mitsuri. A Mitsuri ela usa uma espada que é quase como um chicote. Ela meio que vai dançando com a espada e vai cortando os inimigos dela dessa forma. Isso é muito interessante. Corta a cena, o Tanjiro tá sendo carregado pela Nezuko enquanto os caras estão correndo atrás deles. Os Oni estão querendo matar eles e ele tá correndo. E mano, do nada, o cara lança uma descarga elétrica gigantesca que acaba comprometendo lá o Tanjiro e a Nezuko. Aí vem aquele Oni que voa em direção ao Tanjiro e ele meio que revida com a espada e pega a Nezuko e sai correndo. E aquele outro Oni que dá com um leque na cabeça dos outros com a rajada de vento vem e destrói toda a paisagem ali que eles estão só com uma banada daquela. Aí a Nezuko, no momento em que eles estão voando junto com os destroços da casa para fora, ela segura na lâmina do Tanjiro e acaba se cortando muito profundamente e sangrando totalmente a lâmina do Tanjiro. E em meio aos destroços lá, dos escombros e tudo, a Nezuko fica presa debaixo de um pedaço da casa e enquanto os outros Onis estão caçando eles, porque subiu aquela poeira e eles não conseguem enxergar quase nada. Aí corta a cena, é o Muichiro Tokito, o Kotetsu e o outro ferreiro lá, eles estão de frente para aquele outro Oni, Lua Superior 5, e ele diz que vai mostrar a arte dele para aquelas pessoas, pro Muichiro Tokito, pro Kotetsu e pro outro ferreiro. O que é que acontece? Sai de dentro de um vaso um monte de corpo de pessoas, todo furado, todo quebrado, todas essas pessoas estão juntas de forma bem macabra mesmo. E o Kotetsu fica assustado porque são pessoas que ele conhece, são pessoas que ele ama. E o Muichiro Tokito também fica muito puto. Aí o Tokito usa a respiração da névoa e vai em direção ao Oni.
Mas ele percebe que o Oni não tá mais lá, o Oni desapareceu. O que que acontece? Ele pode desaparecer de um vaso e aparecer em outro que esteja próximo. E ele ainda pode spawnar outros vasos em todos os lugares. Ou seja, o cara é uma máquina de teleporte. Ele simplesmente pode se teleportar pro vaso mais próximo dali. E o Tokito percebe isso. Mas ele também percebe que, diferente do Oni que ele simplesmente se divide, esse aí, se você cortar a cabeça, ele morre. Mas o problema é cortar a cabeça desse filho da puta, porque ninguém acerta ele. O Tokito ainda não conseguiu acertar esse Oni. Aí esse Oni spawna lá uns peixes, outros baiacu menorzinhos, que lança espinhos, agulhas em direção ao seu inimigo. Aí ele lança em direção ao Kotetsu e o outro ferreiro lá. Aí o Tokito entra na frente, atingido por esses espinhos, essas agulhas, e defende o Kotetsu e o ferreiro, mas ele fica todo lascado, cheio de espeto na cara. Mas mesmo assim ele manda eles dois correrem, o ferreiro pega o Kotetsu e vaza, e o Muichiro Tokito fica lá lutando com o Lua Superior 5 sozinho. Aí o Oni fala pro Tokito a seguinte frase: você salvou vidas sem valor, agora você vai morrer sem valor em um lugar sem valor sozinho. Aí o Tokito percebe que alguém já falou essas mesmas palavras pra ele. E ele começa a relembrar do passado dele. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso. Mas ele começa a relembrar do passado que ele acabou esquecendo dele. Aí durante o combate o Tokito acaba cortando uma das mãos que está no lugar das orelhas desse Oni. E o Oni acaba prendendo ele com a ajuda de um jarro que ele spawna na mãozinha dele. O Oni prende o Tokito dentro de uma bolha feita de água. E o Tokito não pode respirar, ou seja, ele não serve pra nada. Ele simplesmente counterou aquilo que é de fundamental importância para os caçadores de Oni, que é a respiração. Por exemplo, não dá pra fazer nenhuma respiração se você não consegue respirar, entende? E o Muichiro Tokito também não consegue cortar aquela bolha. E aí, o que ele vai fazer agora? Em algum momento ele vai morrer sem respirar, entende? Aí corta a cena para a situação em que o Tanjiro e a Nezuko está. A Nezuko está presa lá entre os destroços e ela agarra com força a lâmina do Tanjiro e ela tá sangrando muito nessa lâmina. E todo mundo sabe que o sangue da Nezuko, ele inflama, ele pega fogo. E simplesmente esse sangue pega fogo na espada e o Tanjiro, ele percebe que a espada tá vermelha, igual a espada a mais pica que tem, a espada mais pica que tem é a vermelha. Aí ele começa a ter uma lembrança do cara que conheceu o outro cara lá do boneco de teste do treino. E ele percebe que aquele cara, ele tinha a respiração do sol e tinha uma lâmina negra. E não a lâmina vermelha, ele tinha uma lâmina negra que se tornava vermelha. Com esse poder, o Tanjiro começa a se lembrar de várias coisas. Dentre essas coisas, todo mundo que ajudou ele, o mestre dele, o Hashira da água, o Zenitsu, o Inosuke, todo mundo que ajudou ele, o Rengoku, o Uzui, todo mundo. E ele percebe que agora é a hora dele fazer valer a pena as pessoas que ajudaram ele, as pessoas que salvaram ele. Então ele vai pra cima dos Oni, dos 4 clones do Oni, com aquela lâmina em chamas pegando fogo, e ele taca o pau, doido. Nossa, é uma coisa magnífica, e com a animação fica uma coisa divina. Aí ele corta a cabeça de 3 Onis ao mesmo tempo. E ele percebe que falta um. Cadê esse um? Eu preciso cortar a cabeça desse cara. Ele volta pro lado e o Genya, ele tá com a cabeça do outro Oni nas mãos. Ou seja, ele arrancou a cabeça desses Onis ao mesmo tempo. E ele olha pro Genya e ele percebe que não é o Genya. É algo bem diferente do Genya. Parece mais um Oni. O Genya se transformou em um Oni. O que foi que aconteceu? Aí o episódio acaba e fica com aquele gostinho de nossa, eu quero ver o próximo, mas vamos ter que esperar um pouco. E eu vou ter que elogiar a animação de Kimetsu no Yaiba o tempo inteiro. É uma animação incrível, se bem que eles tendem, quando vai ali na parte mais do busto da Mitsuri, eles tendem a melhorar um pouco mais a animação, não sei porquê, né? Mas a animação é incrível e
nossa, ele sabe como prender a pessoa, embora seja uma história muito simples, ele sabe como prender a pessoa junto com a animação, junto com a linha de roteiro. Nossa, é magnífico isso.